para que a gente possa falar de criptomoeda, a gente precisa começar a entender a sua essência, o que efetivamente é uma criptomoeda, como que ela funciona. Agora, é claro que essa aqui não é uma aula técnica de alguém que vive o mundo da criptomoeda. Então, eu vou procurar te explicar da forma mais simplória possível, como se eu estivesse falando pela primeira vez para a maioria das pessoas aqui. Eu quero te apresentar o que é, como mais ou menos funciona, para que você possa entender se é possível penhorar ou não, e quando for, como efetivar essa penhora, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui hoje. Então, os técnicos do assunto, que me perdoem, eu vou procurar ser o mais simplório possível. Vamos lá. O que são, então, criptomoedas? Bom, o objetivo da aula, como eu estou dizendo, não é falar de questões técnicas sobre esse mercado, porque é um mercado gigante e muito complexo, tá? Mas alguns conceitos básicos a gente vai precisar dialogar. Você precisa saber alguns conceitos básicos para poder saber como e quando seria possível realizar a penhora desse tipo de bem, desse tipo de moeda, né? Vamos lá. As criptomoedas, então, como o próprio nome diz, são moedas digitais descentralizadas, ou seja, não são controladas por algum órgão, por algum país, por algum banco. Então, são moedas que são do mundo digital, não são do mundo físico, e são descentralizadas, não tem uma autoridade que a controla. Vamos comparar então com o real? O real é uma moeda física, não tem o papelzinho do real, e ela é centralizada. O Brasil comanda a moeda através do Banco Central. Então, está vendo a diferença de uma moeda digital, que é a criptomoeda, para uma moeda física? Essa é a primeira diferença que a gente precisa entender. A segunda diferença é que as criptomoedas, elas estão estruturadas, elas são criadas em uma rede que a gente chama de blockchain. Essa rede blockchain que funciona dentro da internet, ela é a responsável por armazenar com segurança os mais diversos tipos de informações. Blockchain, imagina assim, ó, um monte de bloco de informação, tá? Tudo baseado em criptografia que não dá para alterar, não dá para rasurar, não dá para falsificar. Então, são blocos construídos dentro da internet que armazenam informações que são impossíveis de serem apagadas. Então, a criptomoeda, ela é criada dentro de uma rede de blockchain, de uma rede de bloco. Calma lá, tá? Essas criptomoedas que são geradas lá no blockchain, elas possuem valor, que em alguns casos podem ser convertidos para outra moeda, para dólar, para real, e por isso elas podem ser utilizadas como moeda de troca para compra de produto, para consumo de serviço, tá? Com o crescimento das criptomoedas e principalmente com a relevância que elas passaram a ter no mundo afora, cada vez mais empresas têm se interessado por receber criptomoeda como forma de pagamento. Inclusive, eu fiz questão de colocar que no cafezinho, perto do fórum, é possível pagar o café com uma criptomoeda, especialmente com o Bitcoin. Olha, muita gente acha que criptomoeda significa ou é igual a Bitcoin. Não, Bitcoin é uma das várias, das centenas, das milhares de criptomoedas que existem. Aliás, as mais conhecidas, eu coloquei aqui para você, são o Bitcoin, a Ethereum, é uma das que tem ganhado muito mercado e muito valor, a Dogecoin, a Binance Coin, e existem várias. Lembra que eu te disse? O meu objetivo aqui não é entrar no aspecto técnico, eu só estou frisando que a criptomoeda é uma moeda do mundo digital, que não tem um órgão centralizador que controla e que ela é baseada em tecnologia de blockchain, que funciona dentro da internet. Por enquanto, é isso, esse conceito básico que você precisa saber. Mas vamos avançar um pouquinho para que você possa entender como que as criptomoedas funcionam. Porque esse funcionamento, entender esse funcionamento, é essencial para que você possa entender quando que é possível e quando que não é possível fazer a penhora. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar.
As criptomoedas, então, são moedas virtuais, ou seja, elas não existem fisicamente, não tem um papel escrito 10 bitcoins, tá? Então, não é possível você fazer uma troca física. Me dá um bitcoin e eu te dou outro bitcoin, eu pego na mão. Não é possível fazer uma troca física de criptomoeda, tá bom? Esse é o primeiro elemento do funcionamento que você precisa entender. A criptomoeda, ela só existe na internet. Não é possível você falar que você está guardando em casa uma criptomoeda. Não dá para você guardar uma criptomoeda na conta corrente de um banco tradicional, de uma corretora comum, em um cofre, tá bom? Você só consegue guardar a criptomoeda em carteiras digitais específicas. Eu não vou me aprofundar nisso. Tá? Mas você precisa entender que quando uma pessoa negocia uma criptomoeda, transfere uma criptomoeda para outra, esses ativos, essa troca, fica tudo registrado lá no blockchain. É mais ou menos como se fosse um livro diário, onde tudo é anotado, mas onde é impossível arrancar uma página, rabiscar ou apagar. Uma vez que eu, Zé, transferir um Bitcoin para uma outra pessoa, isso está registrado para sempre no blockchain e nunca mais ninguém apaga. O blockchain, lembrando, é o famoso banco de dados descentralizado que nasceu lá junto com o Bitcoin no final de 2008. Veja, nós estamos falando de tecnologia nova. Agora, dando uma aprofundadinha, é importante que você saiba que as carteiras, quando eu falo assim, ó, eu abri uma carteira de Bitcoin. Quando eu falo nisso, eu estou dizendo que essa minha carteira, ela nada mais é do que um software ou um dispositivo físico que dá ao usuário, que dá a mim, acesso a esses ativos, a essas criptomoedas que estão armazenados lá no blockchain. Então, lembra, as criptomoedas estão armazenadas lá nos bloquinhos na internet. A minha carteira de criptomoeda, para que eu tenha acesso a esses bloquinhos, eu preciso de um software ou de um dispositivo físico mesmo. Vamos fazer uma comparação aqui como se fosse um tablet. Um tablet onde lá dentro dele tem dados armazenados que me faz acessar o blockchain, tá bom? Ó, além disso, essas carteiras, quando eu falo que eu tenho uma carteira de criptomoeda, elas também permitem o envio de moeda sem a necessidade de intermediário. Então, eu, Zé, posso trocar criptomoeda com o João sem precisar de uma pessoa aí no meio, sem precisar de um banco. Por isso que a coisa começa a ser atrativa economicamente, porque não tem custo. É uma troca entre as pessoas que não dá para ser fraudada e sem custo adicional, sem que se tenha que pagar por isso. Deixa eu fazer uma diferença e essa é fundamental. Se você não quiser aprender mais nada dessa parte técnica, aprende só isso que eu vou te falar agora, tá? Aprende só isso que eu vou te falar agora. Diferença entre wallets e exchange, tá? Eu vou chamar de wallets, tem gente que fala uma pronúncia diferente, mas aportuguesando, vamos diferenciar aqui wallets e exchange. Isso aqui você tem que entender hoje, tá? Um wallet, uma wallet é um software ou um dispositivo. Vamos falar que isso daqui é um dispositivo, ó. Isso aqui é um dispositivo, mas também pode ser um software de um computador. Então, uma wallet é um software de um computador ou um dispositivo em que é possível guardar as informações que dão acesso às suas criptomoedas. Então, ó, isso aqui é um token, né? Aqui dentro eu posso ter as informações que vão me dar acesso às minhas criptomoedas. Sem esse token, eu não tenho criptomoeda, tá? Sem esse token, eu não tenho criptomoeda. Um software que fica dentro de um computador pode ser também essa wallet. Então, vamos repetir. Wallet é um software ou um dispositivo em que é possível guardar informações que vão dar acesso às criptomoedas que estão lá no blockchain, lá nos bloquinhos, tá bom? Ou seja, a wallet é na wallet que ficam as chaves públicas e privadas, bem como o endereço. Professor, o que é isso que você está falando? Bom, quando eu compro uma carteira de Bitcoin, eu posso optar, então, por deixar essa minha carteira em um wallet que é um software ou em uma wallet que é um dispositivo. Só que junto com essa carteira que eu compro, eu tenho duas senhas chamadas de
chave pública e chave privada. O que isso significa, meu amigo? Olha como que a questão é tão segura, tá? Se eu tenho minhas criptomoedas em um dispositivo físico, ele só tem valor se eu também sei a chave pública e privada. Professor, quer dizer que se eu esquecer a chave pública e privada já era? Já era, você perdeu seus milhares de bitcoins. Quer dizer que se eu perder o dispositivo aqui, e mesmo que eu saiba a chave pública e privada, já era? Já era. Não dá para resgatar o Bitcoin quando ele está armazenado em um wallet, seja em um software ou seja em um dispositivo. Então vamos dizer assim, ó, a criptomoeda, ela não é complexa. Se você talvez está ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer uma coisa complexa, mas ela é a tecnologia mais simples que se podia imaginar e mais segura que se pode imaginar. Então eu, Zé, vou abrir, eu quero comprar criptomoeda. Então eu entro na internet e eu descubro que há corretoras, existem corretoras que me permitem abrir uma conta lá. Eu posso abrir uma conta em uma exchange, em uma corretora. E assim eu faço. E aí eu posso armazenar, eu posso fazer com que a minha wallet, o armazenamento das minhas chaves, das minhas criptomoedas, fique lá nesse software, lá junto com essa corretora. Então eu dou a custódia das minhas criptomoedas para uma corretora, para uma exchange. Ou não, eu não confio em ninguém, eu quero comprar o dispositivo e eu mesmo vou ficar com a custódia das minhas criptomoedas. Essa é a única diferença que você precisa entender. Eu posso deixar então as minhas criptomoedas em custódia com uma corretora e posso dar a ela a chave pública e privada, tá? Ou eu posso ficar com o dispositivo de armazenamento comigo, na minha mão. Tá? Quando eu quiser negociar, é óbvio que daí eu vou ter que ir para a internet. Tá? Eu não posso simplesmente entregar esse dispositivo para outra pessoa, porque senão lá no blockchain não é anotado quem que é o proprietário. Então, essa é a diferença que eu preciso que você entenda agora. Tá? Falando bem a grosso modo, então os técnicos, aqueles que entendem em minúcias do assunto, vão me perdoar agora. Eu estou fazendo uma aula para que a gente possa entender como fazer a penhora na prática. Então, falando bem a grosso modo, você pode manter a propriedade de uma criptomoeda de duas maneiras. Diretamente em uma wallet que esteja em seu poder, tá? Ou indiretamente através da custódia de uma exchange. Então, uma corretora tem lá a minha carteira de criptomoeda e tem acesso à minha chave pública, privada e o endereço. Então, são essas duas formas, tá bom? Eu quero que você entenda isso, porque, por enquanto, é isso que importa para que a gente possa caminhar. Professor, uma criptomoeda tem valor de mercado mesmo? Eu tenho um tokenzinho aqui com umas informações, você quer dizer que isso pode valer milhões, milhares de reais ou de dólar? Meu amigo, não há dúvida que sim, tá? Que criptomoeda tem valor de mercado. Existe um mercado de troca altamente aquecido envolvendo criptomoeda. Para você ter uma ideia, presta atenção nesses números aqui, ó. O número de investidor brasileiro em criptomoeda, tendo Bitcoin aí como protagonista, já encosta em 1,4 milhão. Esse número não parece surpreendente, né? Mas olha o que eu vou te falar agora. Já é mais do que o dobro do que o número de CPF cadastrado na Bolsa Brasileira. Então, se você acha que o seu devedor pode ter ação na Bolsa, é o dobro a chance dele ter criptomoeda. Veja, o mercado, o número de investidor brasileiro em criptomoeda hoje já é o dobro do número de brasileiro que investe na bolsa. Então você não pode mais desprezar esse mercado. Olha aqui, ó. No ano passado, em 2021, os brasileiros negociaram 103,5 bilhões de reais em criptomoeda. Então é um volume altamente considerável. Então, não há dúvida que criptomoeda tem valor de mercado, afinal de contas elas são negociadas e são trocadas por bens e serviços diariamente. Hoje tem cartão de crédito, vamos dizer assim, baseado em criptomoeda, onde você faz compra com o seu cartãozinho de criptomoeda. Então, se tem valor de mercado, não há dúvida de que se trata de um bem
imaterial, lembra? Não existe fisicamente, é um bem imaterial. Vamos falar de um outro bem imaterial, direito autoral, por exemplo. Você tem dúvida de que direito autoral tem valor econômico? De que é um bem que você não pode pegar? A criptomoeda é um bem imaterial, mas que tem conteúdo patrimonial. Por isso, meus amigos, em tese, pode sim ser objeto de penhora, como está previsto no CPC. Nós já vamos ver, tá bom? Mas eu fiz questão de trazer aqui, ó, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Às vezes você está falando, esse professor está falando que pode ser penhorado, de onde que ele tirou isso? Bom, essa questão não é nova. A justiça já tem sido chamada a falar sobre ela, tá? E esse entendimento da possibilidade de penhora, fiz questão de trazer aqui um acórdão da 36ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo, que, analisando um agravo de instrumento, indeferiu o pedido de penhora de moeda virtual, mas na decisão, e eu fiz questão de trazer aqui o número, o desembargador fez questão de constar que sim, é um bem imaterial, é possível que se penhora. Lá naquele caso concreto, ele entendeu que não era o caso de penhorar, mas ele fortaleceu todos os argumentos em prol da penhorabilidade, tá bom? Não se duvida mais, juridicamente, isso já é questão superada sobre a possibilidade ou não de penhorar. Professor, vamos falar um pouco de teoria para que eu possa entender qual que é a natureza jurídica da criptomoeda? Eu sei que isso é muito chato, eu não gostava de falar de natureza jurídica na faculdade, talvez você não goste também, e eu vou te dizer que na prática isso tem isso aqui, ó, de relevância, tem um pouquinho de relevância sim, tá? E eu já vou te mostrar por quê. Existe muita discussão sobre qual que é a natureza jurídica da criptomoeda, que se trate de bem semelhante ao dinheiro. Tá? Semelhante ao dinheiro, já que pode ser trocado, chamado de moeda. Então tem muita gente que fala que a criptomoeda tem a natureza jurídica semelhante ao do dinheiro. Há quem sustente que se trata de valores mobiliários com cotação no mercado, como uma ação. Há quem sustente isso. Não é dinheiro, mas é um valor mobiliário que as pessoas trocam e tem cotação de mercado. Sim, tem cotação de mercado. Hoje, o Bitcoin pode estar valendo X, amanhã ele pode estar valendo 2 vezes X, né? E é o mercado que dita quanto que ele vai valer. Mas também há quem diga que se trata de um bem móvel geral, especialmente quando está armazenada em um dispositivo. Com essa definição é a que eu menos concordo, tá bom? E há quem diga que isso pouco importa, já que, tendo valor econômico, ela poderia ser enquadrada na categoria de outros direitos previstas lá no Código de Processo Civil. Que categoria é essa, professor? Olha, o artigo 835 do Código de Processo Civil, ele traz a ordem dos bens que devem ser observados na hora de se fazer uma penhora. O artigo 835 diz assim, ó, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro, depois vem títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, bens móveis em geral. Ele vai elencando o que é possível ser objeto de penhora. E lá no final, o último item fala assim, outros direitos. Olha, a gente não pode negar que quem é proprietário de uma criptomoeda tem direitos sobre ela. Então, para mim, essa discussão sobre a natureza jurídica pouco importa, porque de qualquer forma eu vou oportunizar a penhora lá no inciso 13, que fala que é possível penhorar outros direitos, tá bom? Aonde que entra a importância de você caracterizar e dar a natureza jurídica? Ora, a importância é em saber se você pode penhorar a criptomoeda em primeiro lugar, em preferência até do que dinheiro, se você pode penhorar só em terceiro lugar, depois de ter procurado dinheiro, depois de ter procurado o título da dívida pública, ou se é uma última opção. Você só pode procurar criptomoeda depois de ter feito todas essas buscas de bens penhoráveis aqui, tá bom? Agora, na prática, meus amigos, por enquanto, esse é um probleminha que a gente pode pôr na caixinha e deixar para depois. Vamos mergulhar no seu dia a dia. Eu acho que a sua primeira dúvida é essa aqui, ó. O Sisbajude, o sistema, né, de busca de ativos financeiros do Poder Judiciário, consegue descobrir se uma pessoa é proprietária de criptomoeda? Você acha que o Sisbajude consegue descobrir que eu, Zé, tenho tantos bitcoins, tantos Ethereum, tantas Dogecoin? Meu amigo, infelizmente, hoje não, tá? Hoje, no ano de 2002,
no mês de fevereiro de 2022, desculpa, o Cisbajud não consegue descobrir se uma pessoa é proprietária de criptomoeda. A Receita Federal, presta atenção nisso que eu vou te falar. A Receita Federal editou a Instrução Normativa número 1888, lá em 2019, obrigando as exchanges, lembra dessa figura, né? As exchanges que podem ficar com a custódia das criptomoedas. A Receita Federal baixou uma instrução dizendo, ó, você que é uma exchange, é uma empresa que trabalha com criptomoeda aqui no Brasil, você está obrigada a me fornecer informação sobre as operações realizadas com criptomoeda. Então, eu, Zé, comprei um Bitcoin em uma exchange nacional, essa exchange é obrigada a prestar essa informação para a Receita Federal. Então, em um futuro não muito distante, vai ser possível que o Cisbajud confira essa informação e responda ao juízo se o Zé tem criptomoeda ou não. Mas hoje isso não existe, tá? Isso não acontece. Você jamais vai pedir para o juiz do seu processo utilizar o Cisbajud para descobrir se o devedor tem criptomoeda ou não. Mas não se esqueça que se o devedor tiver criptomoeda fora da custódia de uma exchange, em um dispositivo físico, né, em um token lá na casa dele, o Cisbajud jamais vai alcançar, tá? Porque a exchange nem fez a comunicação, porque nem ela sabe, não é ela que tem a custódia, não é ela que tem o armazenamento. Lembra a importância de você entender o conceito inicial lá do wallet, que pode ser um dispositivo físico, ou a wallet, que pode ser um software, e a custódia disso ficar com uma exchange?